Extrema, Minas Gerais. Essa marca que você marcou foi de 45, né? Gather up your pieces, still you hold your ground. Hey, little dandelion. Eu estou aqui com o nosso professor, o Ivan. A gente chamou ele aqui para fazer, né, um trabalho, participar, né, acompanhar um trabalho que a gente fez alguns anos atrás, né? E o Ivan é um professor, né, bem conhecido pela Unicamp, pelo IPT, muita experiência, parte que compõe todas as etapas, né, de investigação do solo, seja sondagem SPT, sondagem rotativa e demais ensaios, né, que é o trabalho que compõe de um profissional. Então ele é geólogo, iniciou, né, inclusive a gente estava conversando, iniciou na área de química, como estudante de química. Ô Ivan, me diz uma coisa, ó, primeiramente, o que te motivou a você ir para essa área de geologia? Oi, Fabiano. Então, eu fui para a área de geologia e de engenharia, né? Porque eu estagiei nessa área, né? Fiz estágio na parte de barragens pelo IPT. E aí, quando eu me formei, eu gostei da parte da geologia e engenharia. E ela traz muita coisa boa, né? Muita coisa, você vê muita geologia na geologia e engenharia. Então, eu me adaptei muito bem dentro dessa área. Quando a gente fala, então, geologia, né, vamos falar o seguinte, existem diferentes pré-requisitos, né? Então o pessoal olha muito a geologia como pedra, rocha, né, pessoal que não está habitado. Porém, é um mundo completamente muito além disso. Então envolve química, envolve física, envolve toda uma composição, né, de conhecimentos para você se tornar um geólogo, né? Não, primeiramente eu fiz um ano de química, né? E a partir daí eu prestei vestibular novamente e fui fazer a geologia, né? E essas matérias foram aproveitáveis, né? Porque foi o básico, né? Eu estava no começo de um curso o currículo de engenharia química. Então toda a parte do básico, com cálculo, com estatística, com a química 1, física 2 e tal, a gente utiliza na geologia porque tem tudo isso também. Quanto tempo, em média, para se tornar um geólogo, e aonde começou essa sua faculdade? Onde você estudou? Estudou aqui no estado de São Paulo mesmo? Não, o curso de geologia é de 5 anos e eu me formei na Universidade Federal do Mato Grosso e vim parar em São Paulo. Na verdade eu sou paulista do interior, né, mas fui para Cuiabá estudar e voltei para cá, mas na verdade eu fiquei pouco em São Paulo. Em São Paulo hoje eu estou há quase 30 anos, né? Mas viajei pelo Brasil todo, né? Trabalhei em vários lugares, praticamente a grande maioria dos estados do Brasil eu já estive lá. Você ministra cursos em algumas instituições, né? Inclusive eu fui seu aluno ali na Unicamp, né? Tive o prazer de conhecê-lo. E me fala quanto tempo você está nesses projetos como professor, né? Eu fui convidado pela ABGE, né, que é a Associação Brasileira de Geologia e de Engenharia, a montar um curso sobre investigação e classificação de sondagem, né? A classificação da sondagem, quando a gente fala, na verdade, é a descrição de solos e rochas para ser apresentado num laudo de geologia, num trabalho geológico que você venha fazer voltado para a área de geologia e engenharia. Então, a ABGE me convidou para isso. Nós estamos há mais de 10 anos ministrando esse curso. É um curso de 3 dias, com 8 horas de aula por dia. Tem tido uma ótima aceitação, fico feliz porque o trabalho que a gente está desenvolvendo, o pessoal está gostando, está sendo útil para eles, né? Então é isso que a gente procura buscar, né? Cada vez mais trocar esse conhecimento e ensinar esses jovens profissionais que estão vindo para o mercado de trabalho hoje, né, a tarefa de descrever solos e rochas, que é fundamental para qualquer projeto de engenharia. Quando a gente fala, né, geologia para engenharia, né, estudo solo, demais atividades, para quem assim é leigo, né, um engenheiro que está começando, um arquiteto que está tocando alguma obra, né, então a gente está falando de geologia aplicada à engenharia, assim, qual que é a importância, que tipo de resultados e informações são importantes para o desenvolvimento do projeto? Olha, Fabiano, qualquer trabalho de engenharia, qualquer obra, né, de engenharia, vamos falar assim, você precisa de ter a fundação, você precisa de estudar esse subsolo, como é que você vai colocar, como é que vai ser implantada essa rodovia, como é que vai ser implantada essa barragem, que condição geológica, né, geotécnica vai ser implantada essas obras, de infraestruturas principalmente,
né? E então a geologia, a partir da investigação, né, e do trabalho do geólogo, trabalho de campo, né, um trabalho que você precisa fazer análise de solos, de rocha, você vai dar subsídio à engenharia, né, ao geotécnico, ao engenheiro civil, ao engenheiro de estruturas, para que ele possa desenvolver o seu projeto e saber onde ele vai posicionar essas fundações, né, sempre focado dentro desse trabalho. Então, seja para obra subterrânea, seja para uma escavação a céu aberto, seja para uma escavação ou uma obra que vai atravessar um rio, o mar, alguma coisa do gênero, né? Tudo isso a gente utiliza esse conhecimento geológico, né, para poder subsidiar. Hey, little dandelion, through the cracks in the sidewalk, growing in silence, wearing your yellow crown. Hey, little dandelion, they kicked you for no reason, gather up your pieces, still you hold your ground. Hey, little dandelion. E me diz uma coisa, é lógico, existe o fator, né, teórico e a necessidade, né, acadêmica, né, de você obter conhecimento, se desenvolver, né, como profissional, como ter toda essa base, né, intelectual, e tem a questão da experiência, porque eu imagino que solo varia muito, né? Então eu gostaria de te perguntar, que tipo de experiência você teve no decorrer dessa sua jornada, né, como profissional? Você teve a oportunidade de participar de obras complexas? Que tipo de obras você participou? Olha, a gente já participou de obras de vários tipos de barragens, seja de UHEs, né, seja das pequenas centrais elétricas, né, que a gente chama de PCHs. Elas são obras que, não é porque é pequena, né, que não tem a mesma complexidade de uma obra grande, né, e a gente consegue estudar uma série de coisas que precisa, né, por exemplo, é túnel, é escavação a céu aberto, são galerias, então tudo isso a gente utiliza da nossa experiência de geotecnia, né, geologia geotécnica, para auxiliar a engenharia a desenvolver o projeto, né? Então, obras de barragem, obras de metrô, estradas em geral, qualquer tipo de estrada, né, a gente faz esse tipo de estudo, meio ambiente, né, mapeamentos geológicos em geral, né, seja para a geologia. No meu caso é mais voltado para a geologia de engenharia, né? Mas você tem a geologia aplicada para tudo. Você tem a geologia para mineração, você tem a geologia para o petróleo, você tem a geologia para a hidrogeologia, né? Então você tem uma série de faces, né? de modelos, né? para trabalhar. Então eu já tive uma boa experiência ao longo desses 38 anos de passar por vários tipos de obras de engenharia que me deu subsídio, né? Para a gente ter essa expertise, né? E me diz uma coisa, né? Então você teve toda a experiência, né, nesses diferentes tipos, né, de obras e complexidades, e você vê problemas por aí, é comum, é incomum. Então o que a gente fala em engenharia, né? Engenharia a gente pode estar falando de galpões, a gente pode estar falando de ponte, pode ser uma obra residencial, uma estrada, né? Então a gente tem toda uma complexidade, assim como você falou, né, de uma pequena, seja hidrelétrica. Te pergunto, você já viu problemas na área e por quais motivos geralmente pode vir a ocorrer? Bom, problema sempre tem, né? Tem vários, né? Então você pode estar trabalhando, por exemplo, uma PCH, você começa a fazer um túnel de adução, por exemplo, e no meio do túnel você encontra uma falha que não foi previsto, que não apareceu no mapeamento, que não foi estudado de acordo, né? Porque toda a questão da investigação, ela tem um limite, né? Então você, muitas vezes, para um determinado tipo de obra, nós vamos fazer um programa de investigação. A ideia é a gente tentar entender o máximo possível para criar um modelo geológico para aquela obra ser desenvolvida. Então, ao longo do processo, às vezes pode ter alguma coisa que não foi visto, ou que então, a partir de toda a investigação feita, não foi possível verificar aquele problema. Hey, little dandelion, through the cracks in the sidewalk, growing in silence, wearing your yellow crown. Hey, little dandelion, they kicked you
up on a reef, gather up your pieces, still you hold your ground. Hey, little dandelion. Nós estamos fazendo um ensaio de SPT num trecho de solo duro, né? Em que nós não vamos penetrar os 45 centímetros do amostrador. É isso mesmo. É o famoso 5-0. É isso aí. Vai dar lavagem por tempo agora. Já acabou o fluxo. Já acabou o fluxo. O que é esse procedimento aí, se você quiser falar? Ele foi fazer um ensaio de 24 metros, né? De 24 a tentar chegar nos 24, 45, mas na verdade ele bateu 5 golpes e não desceu nada. Então, pela norma, se você der 5 golpes e não penetrar nada, você para o ensaio e agora ele vai tocar para a próxima cota de ensaio, que é os 25 metros. Ele vai lavar, vamos ver. A tendência é que vai dar lavagem por tempo. Então é isso que nós vamos ver na lavagem agora, como é que vai ser. Porque ele parou o ensaio, não é? Ele não parou a sondagem. Agora vamos ver se a sondagem chega na sua finalização pelo mestre de lavagem por tempo. Aquilo que você filmou antes foi a lavagem para essa cota de ensaio. Que a gente viu que eu pedi para ele marcar só para ver se dava lavagem por tempo, mas ele, aqueles 30 minutos ali, que são o ensaio de lavagem por tempo, são 3 trechos de 10 minutos. A gente marca e vê quanto desceu. Né? Essa penetração em cada 10 minutos não pode ultrapassar 5 centímetros. Né? Então ele fez a gente viu ali que ali ele conseguiu chegar na cota de ensaio, né? Porque ele lavou os 30 centímetros em 6 minutos, como eu marquei aqui no relógio. Então não deu impenetrável, ele conseguiu chegar na próxima cota de ensaio. Ao fazer o ensaio, deu 5-0. Então ele parou o ensaio. Vamos ver agora se a gente paralisa a sondagem. Ele vai fazer o avanço por lavagem, vamos ver se dá lavagem por tempo. É isso. They kicked you for no reason, gather up your pieces, still you hold your ground.